Opa, galera! Hoje, no Papo sobre HQ, nós vamos conversar com um jovem artista que está fazendo o seu primeiro trabalho a ser publicado fisicamente. Estou falando de Tainan Cordeiro. Ele está com um projeto lá da editora Universo Fantástico, do nosso grande amigo Roberto. O projeto se chama Why So? É um quadrinho diferente, reflexivo, filosófico, uma história em quadrinhos muda. Ficou curioso? Então acompanhe esse bate-papo logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Olha só o nosso papo sobre HQ. E vocês já estão vendo aí o meu sócio mora aqui do canal, o grande Roberto de Castro. Vocês sabem que ele é o proprietário, editor, juiz, cobra o escanteio, corre na área para cabecear, junto com o Vinícius, o Júnior e a Aline, lá da editora Universo Fantástico. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, Cássio. Prazer aí, cara. Olha, já perdi as contas, hein, aqui no Papo sobre HQ, hein, cara? Quantas vezes, hein? Pô, cara, mas é sempre muito bacana a gente conversar aí. A galera que tá aqui no chat também adora todas as participações aí, até porque você sempre traz aí material nacional de qualidade. Aliás, a rapaziada aí, ó, já tá todo mundo recebendo aí os Amor. Acho que a grande maioria da galera aí já recebeu os seus Amor. Material de qualidade, hein, galera? Excelente. O efeito placebo já está quase chegando aí. E hoje a gente vai falar do Jardim das Ideias, que a gente já tem um programa lá atrás que a gente gravou e lançou aqui no dia em que o projeto subiu lá no Catarse. E naquele programa, o Roberto adiantou para a gente que esse projeto era diferente. Era um projeto duplo, porque tinha uma outra HQ junto aí. Ele deu ali uma pincelada, deixou a gente com água na boca e tirou o doce da boca da gente. Mas hoje ele não escapa, ele vai contar para a gente tudo sobre essa outra HQ que também está lá no mesmo projeto do Jardim das Ideias. Antes da gente falar disso, eu só quero falar com você aí, ó, eu estou vendo que tem um rostinho aí que eu não conheço, não acompanhava o canal ainda. Seja muito bem-vindo. Se você está conhecendo o canal através desse vídeo aqui, eu quero já combinar um negócio aqui com você, entre nós dois aqui. Já deixa o seu like agora, assiste o vídeo até o final. Se chegar lá na frente, se achar que o meu trabalho não vale a pena, que o vídeo não ficou bacana, aí você pode tirar o like, tá bom? E deixa eu só fazer 2 lembretes aqui, Roberto, rapidinho. Eu tenho uma parceria com a Amazon, que é o que me ajuda aqui financeiramente no canal. Então, eu sempre deixo um link aqui na descrição, um link geral do canal, onde você pode entrar lá e comprar qualquer coisa. Pode comprar um chiclete, pode comprar um PlayStation 5, que você vai estar ajudando a gente aqui. Uma parte desse valor aí, a Amazon repassa para mim e acaba me ajudando muito aqui no canal. Tá bom? Se você quer ajudar, mas não pretende fazer nenhuma compra, você tem 2 formas. Agora, sexta-feira, esse dia aqui que a gente está subindo o vídeo, que a gente está conversando, aqui no chat, eu, você, o Roberto, o nosso convidado, a gente está conversando aqui, você pode me fazer um superchat. Manda um superchat aí com a sua contribuição, a sua mensagem vai ficar em destaque ali, a gente vai te responder. É lógico que eu respondo todo mundo, o Roberto responde todo mundo, mas é uma forma de você contribuir com o canal. E se você está assistindo o vídeo gravado, já perdeu a chance de falar com a gente no chat, mas você ainda pode contribuir. Aqui embaixo, do lado ali do like e do dislike, tem um coraçãozinho com um desenho de um cifrão. Você clicando ali, o YouTube vai abrir uma janela onde você pode deixar uma mensagem e fazer uma contribuição. E essa sua mensagem vai ficar ali no campo de comentários, dependendo do valor da contribuição, com um destaque diferente, e eu pego esse seu comentário e fixo na parte de cima ali, e aí todo mundo fica sabendo quem são as pessoas que apoiam o nosso trabalho aqui. Tá bom? Bom, galera, vamos lá. Já enrolamos demais aqui, e o Roberto veio aqui para falar do Jardim das Ideias. E
dessa outra HQ que tá junto lá nos pacotes. Ô, Roberto, conta pra gente aí, que HQ é essa aí? Opa, isso aí, Cássio. E as propagandas são sempre bem-vindas aí, viu? O pessoal A mesmo tem gente que dar o apoio precisa, total. a gente precisa porque é duro, viu? Com certeza, pô. Ajudar a manter aí o canal que tá sempre melhorando a cada dia, né? Joia, obrigado, irmão. E vamos lá, então, Cássio. A gente falou aí no primeiro programa sobre o Jardim das Ideias, né? E hoje, então, é o dia de a gente falar aí sobre a outra HQ que compõe o projeto também, que é o Aiso. Boa! Uai, soa meio mineiro esse título aí, né? É, ó, é proposital, hein? Mas tem muito mais do que se imagina pelo título aí, hein? Caramba, caramba. Conta aí um pouco pra gente aí. Aliás, rapaziada, ó, o projeto do Jardim das Ideias sofreu alguma alteração lá, mas tá um sucesso. A galera tá pirando aí com essa HQ. Quem não viu o vídeo ainda, no finalzinho desse aqui eu vou deixar um link lá no final. Assiste o vídeo do lançamento desse projeto. E olha, que projeto bacana, é um projeto diferente. É um projeto assim, como é que eu posso dizer? Que vai mexer com o emocional da gente, né? Porque conta muito aí, talvez, das histórias de muitos de nós que somos colecionadores e que temos super-heróis aí no nosso coração, não é isso, Roberto? E são histórias reflexivas, né? E hoje também a gente vai contar aí que no primeiro programa a gente só deu uma pincelada sobre algumas novidades aí, alguns incrementos também do projeto principal aí. Joia! Então vamos lá, já pode começar a falar aí do grande Waiso, do que se trata, ou você vai trazer um convidado aí para conversar com a gente, contar sobre o projeto. Como é que nós vamos levar o programa hoje aqui? Ah, não, hoje a gente tem que chamar aí o personagem principal, né? Eu posso falar um pouquinho aqui, né, que a HQ era uma HQ assim que remete muito à psicologia, filosofia, símbolos, né? Então é uma HQ assim muito diferenciada, principalmente aqui para o mercado nacional, né? O pouco que eu vi aí relacionado a essas questões foi no Homúnculos, um mangá que foi editado pela Panini aqui também, né? Que também tem uma abordagem bem psicológica. Mas vamos lá, vamos chamar a estrela do HQ aí para ele falar mais sobre a criação aí dessa história aí que, pô, eu gosto demais do Aiso. Então vamos lá, vamos chamar o Tainan Cordeiro aí. Opa, Tainan, cara, que bacana. Obrigado por você ter aceitado participar aqui e ter trazido esse projeto, essa HQ pra gente. Boa noite, cara. Boa noite, Cássio. Boa noite, Roberto. Ô, Cássio, muito obrigado pela oportunidade e agradecer também ao Roberto novamente, que eu já agradeci outras vezes, pela oportunidade de estar trabalhando junto com eles na editora, porque se não tivesse a parceria dele, eu acho que seria muito difícil esse projeto ter saído. Eu acho que seria melhor ainda se estivéssemos pessoalmente para a gente conversar, para a gente dividir um queijinho aqui em Minas, aqui, né? Mas rapaz, aquele pãozinho de queijo. Pois é, rapaz. Mais uma hora a gente consegue. Isso aí, essa hora tá chegando, da gente poder se encontrar aí. Putz, cara, ó, eu já vou confessar aqui, galera, antes da gente fazer a gravação, eu conversei um pouquinho com o Tainan, é um cara incrível, incrível. Vocês vão perceber aí durante esse programa de hoje que ele é um cara incrível. E Tainan, cara, conta um pouco aí pra gente, porque no programa anterior, esse cara aqui, ó, ele ficou fazendo propaganda e falou, botou o docinho na boca, mostrou algumas imagens, mas não foi a fundo explicando sobre essa HQ e tal. E pelo que eu percebi, é uma HQ bem reflexiva, né? É um negócio não muito comum no quadrinho nacional. Conta aí pra gente da onde que surgiu essa HQ e tal. Ah, antes, só me fala uma coisa assim, em rápidas linhas. Como é que você começou a curtir quadrinho, cara? Em quantos anos? Quais foram os seus primeiros quadrinhos e tal? Em linhas rápidas, aí depois você entra especificamente nessa HQ aí, que tá todo mundo curioso para ler, cara. Então, o início com os quadrinhos começou quando eu tinha mais ou menos uns 8, 10 anos de idade.
tinha uma biblioteca na escola, né? E a gente podia visitar essa biblioteca e a gente também podia pegar alguns livros, alugar alguns livros. E só que tinha uma seçãozinha lá, escondida. Uma seção que ficava no alto, que era de história em quadrinho. E tinha o Asterix e Obelix, que eram aquelas fascículos, aquela coleção, nem sei qual te dizer ao certo qual o limite, quantas são, eu não me lembro. Mas existia Era grande assim, né? Isso, era grande, ele era acho que era da fininho de editora espessura, mais Record. grande no formato. É. E eu e meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, e a gente começou a ler sobre o Asterix e Obelix, e aí foi a nossa introdução ao universo dos quadrinhos. Aí Caramba, parou mais não. começaram bem, velho. Começaram Pois bem, é. começaram em alto nível. É a primeira vez que eu vejo alguém começando com material europeu, hein? É verdade, os caras tá explicado aí o porquê de tanto talento, tá louco, velho. Pois é, cara, as referências me ajudaram sim, viu? Essas referências me ajudaram sim a trabalhar essa parte de buscar sempre uma qualidade, querer sempre se melhorar. Então, eu vi que tudo que eu fazia ainda lembrava muito do Asterix e Obelix, e isso me ajudou bastante a guiar o meu trabalho. Mas, entrando no assunto sobre o que é a história em quadrinho, o AISO, a ideia dessa história em quadrinho começou quando eu estava estudando narrativa visual na Casa dos Quadrinhos, lá em Belo Horizonte. Comecei a estudar narrativa visual em 2018. No final de 2018 surgiu a ideia do principal, não era o volume de páginas igual tem hoje. Eu tinha só o germe da ideia, porque eu queria pôr em prática o que eu estudei lá. Sim. Eu pensando nisso, eu falei, não posso deixar esse conhecimento parado, eu tenho que praticá-lo, eu tenho que executar. Comecei a executar as primeiras páginas do AISO, dessa história do AISO, só que ela foi ganhando corpo, porque as pessoas que foram lendo, que estavam perto de mim, elas estavam se sentindo muito motivadas a ler mais. Eu falei, a gente quer saber mais, entendeu? Porque desde o início da ideia ele já era um quadrinho mudo. Ele era só imagem, e as pessoas aí cativou mais ainda. Falou, tá interessante pra caramba, a gente quer ver mais. Então, aí surgiu a ideia, eu fui desenvolvendo. Só que não foi tão rápido quanto eu falei, porque demorou 2 anos e meio para chegar nesse projeto que está aí sendo lançado. Caramba, que bacana, que bacana. E da onde que você tirou essa ideia de fazer o quadrinho mudo? Porque, assim, eu particularmente, eu acho muito bacana, eu sou muito interessado nisso. Inclusive, tem na Disney, tem algumas histórias, se eu não me engano, do Peninha, que são produzidas na Itália, que são histórias mudas. E, cara, eu adoro aquilo. Eu acho assim, que transmite uma sensação diferente esse tipo de HQ, né? Da onde que você tirou isso, cara? A motivação para fazer essa HQ muda? Vou te pegar aqui a referência aqui, Boa. Tá vendo esse livro aqui? Opa, rapaz, só pra gente pegar. Ah, rapaz. Aí sim, esse hein? Livro aqui. Nossa senhora. Que referência, hein? Porque cara, não é mole não, hein? Não é mole não, velho. Aconteceu foi o seguinte, quando eu estava estudando lá, na Casa dos Quadrinhos em Belo Horizonte distante da minha cidade, de São João del Rei, dá por volta de 3 horas de ônibus. E durante esse período, eu estava procurando saber mais sobre quadrinhos, e eu vi que tinha autores que faziam o quadrinho mudo, e eu falei assim, acho que é por aqui que eu quero. Só que tinha a parte da narrativa visual, mas eu queria uma coisa mais profunda, eu queria porque uma imagem bem trabalhada, ela soa muito bem psicologicamente na cabeça da pessoa. Aquilo gera várias interpretações, cada um com a sua cultura vai interpretar de uma maneira. Então, só que isso que eu te disse agora, eu não tinha noção. Eu não sabia verbalizar o que eu estava pensando. O que eu fui fazer? Procurar conhecimento técnico sobre símbolos, imagens. Por que gostamos das imagens? Por que
o ser humano é motivado pelo visual? Por que isso encanta? Então, aí que eu fui procurar saber, filtrando na internet, achei esse livro, Carl Jung, O Homem e Seus Símbolos. Já sabia que não ia ser uma leitura muito fácil, mas se eu conseguisse entender, eu acho que enriqueceria muito o trabalho, e deu boa parte disso aí. Eu acho que tá aí no ISO aí, que vai ser publicado pela editora aí. Caramba, cara, e você tocou num ponto, não sei se o Roberto concorda, que assim, é exatamente isso, né, cara? Você numa HQ muda, você pode atingir um público mais amplo, né, de diferentes, né, pessoas diferentes, porque cada uma vai ter uma interpretação daquela imagem, né? E cara, isso é fantástico, e não é qualquer artista que tem essa capacidade, não, cara. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigado, cara. E só para citar uma outra referência que me me motivou a criar um quadrinho mudo, foi uma coisa da infância, que eu lembro da infância também, que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, que na escola eles exibiam alguns filmes. Então tinha um filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Que assim, é um filmaço, né? E quando eu vi o filme, a primeira interpretação que eu tive foi de que o Charlie Chaplin estava indo para a fábrica para brincar. Porque ele ia lá, ele atrapalhava o outro a apertar o parafuso, ele entrava na engrenagem. Mexia com o outro. Pois é, essa foi a primeira interpretação. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que aquilo era uma crítica sobre o sistema industrializado, aquela coisa mecânica que estava vindo, que a mão de obra estava sendo desvalorizada e tudo mais. Aquela crítica que hoje em dia a gente já viu outras críticas sobre aquela crítica do Charlie Chaplin, né? Então, o ISO, esse projeto que eu fiz, ele pode ser lido por uma criança, que pode ser que ela interprete como eu interpretei o filme do Charlie Chaplin lá atrás, mas também tem essa parte do fundo psicológico, dessa coisa da imagem que eu queria desenvolver, e tá aí o projeto, e a interpretação ela fica aberta segundo o que cada um achar, isso baseado na a experiência de cada um, né? Isso. O que eu acho bacana, Cássio, que você estava comentando aí, é a acessibilidade que essa HQ vai dar em relação a várias outras e até nossos projetos da editora. Não sei se eu já cheguei a comentar aqui que o meu pai, ele era de Pernambuco, né, do interior de Pernambuco, e o meu pai, ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever, então a gente assistia muito filme de faroeste junto, então assim, filme dublado, né, para quem não sabe ler e escrever, é tranquilo. Agora, por exemplo, um quadrinho sempre tem a limitação, porque por mais que a pessoa folheie, o texto e os balões vai fazer falta para a compreensão da pessoa, para ela saber o que os personagens estão falando. Agora, numa HQ desse estilo, que o Tainan criou, que é o ISO, por exemplo, o meu pai, ele ia poder ler a HQ, né? Se é que se pode falar que lê, né? Porque não tem os textos, né? Mas ele ia folhear... Ele ia interpretar a HQ, né? Isso, ele ia interpretar completamente, né? E eu tenho certeza que ele ia gostar muito, porque tem essa questão também, assim, do personagem ser, assim, do interior, né? Ele tem todo esse aspecto, né? De um local isolado. Então, meu pai também ia se sentir, assim, lembrando um pouco do que foi, né? E isso é fantástico, porque imagina, você tem uma HQ que até uma criança, dependendo da idade, que ela não saiba ler ainda, ela vai folhear, ela não precisa perguntar para os pais o que está acontecendo ali. Ela mesma entende, né? Então, e isso até no mercado internacional é muito pouco. Do que eu já li, por exemplo, aqui no mercado que já veio de fora, eu lembro o Sistema, que saiu pela Vertigo, né? Aqui no Brasil foi editado pela Abril. Algumas HQs da Turma da Mônica, que são aquelas HQs de histórias também sem balões, né? E também saiu uma... Isso, e saiu uma também, se não me engano, acho que foi pela Veneta, de um autor norueguês, que é Psyll, se não me engano, o nome da HQ, que também ela não tem balões. Então eu acho muito bom, e assim, tem que ter um domínio da narrativa gráfica muito grande. Exato. Como você não tem os textos para você fazer isso,
né? A narrativa tem que ser forte. E o Tainan, quando ele apresentou o projeto pra gente, cara, eu achei já muito legal, porque a narrativa dele é boa e o desenho também. O desenho do Tainan, cara, eu fico surpreso com a qualidade que ele consegue desenhar as máquinas e os animais, cara. Eu acho muito bom isso daí. Se mineiro não soubesse desenhar trem, não ia valer, né? Né? Trem você manja, né, Tainan? Ô, Cássio, na hora que eu estava desenhando, na hora que eu estava concebendo, né, a HQ o Aiso, eu me senti meio que na obrigação, mas numa obrigação gostosa, de desenhar um elemento cultural da minha cidade, que mesmo sendo muito difícil de ser feito, que é o trem, eu tive a oportunidade de ir lá, ver pessoalmente. Quando eu tirei as fotos, né, não tinha nem essa situação da pandemia. E eu fui lá, tirei as fotos, várias fotos, deixaram eu entrar, falei para que é que eu ia fazer. E, cara, eu me senti muito assim, eu falei, isso aqui é um pretexto também para eu já estudar na perspectiva, que já estava bem capenga. E, cara, eu fiquei muito satisfeito mesmo, porque esse trem também fez parte da minha infância. Eu viajei muito na época de escola, eu me senti, assim, lisonjeado por poder estar representando isso. Cara, que bacana, que bonita essa história, praticamente um depoimento, né, cara? Muito bonito isso, uma demonstração de amor pela sua região aí, né? Junto com o amor pelo quadrinho. Cara, muito bacana. E eu tava pensando aqui também, Tainan, pelo que você tá... antes, deixa eu só lembrar aí, galera, eu tô passando aqui no meio, aqui, o endereço lá no Catarse, catarse.me/Jardim das Ideias. A gente está falando do Aiso, mas as duas HQs estão no mesmo projeto lá no Catarse, tá bom? Então, estou passando o endereço aqui, não vão esquecer, catarse.me/Jardim das Ideias, tá bom? Então, Tainan, eu tava pensando aqui, voltando um pouco aí no que a gente estava conversando há um tempo atrás aí, essa história que você estava contando do Tempos Modernos, né? Isso é muito bacana, porque essa HQ que você tá lançando aí pela Universo Fantástico é uma HQ que, assim, o autor ele não vai precisar nunca, eu imagino, revisitar a sua própria obra, porque a obra já é revisitada pelo leitor, né? O leitor, se ele lê hoje e lê de novo daqui 5 anos, provavelmente ele vai ter uma perspectiva diferente, né? O próprio leitor vai revisitar essa obra que você tá entregando hoje, cara. Isso é muito, muito bacana, cara. É um negócio assim... vou repetir aqui, né? Não é qualquer artista que consegue isso aí, cara. Muito legal essa perspectiva que a gente tem de ter uma HQ em que o próprio leitor vai revisitando a obra com o correr do tempo, né? Sim, cara. E quando eu comecei a elaborar o Aiso, como eu te disse antes, as primeiras páginas já eram quadrinho mudo. E eu não tinha noção do impacto disso. Eu achava interessante, achava legal, mas depois que eu vi as reações das pessoas, eu decidi incorporar isso de uma maneira um pouco mais forte. Tanto é que me deu a motivação de eu continuar o projeto do mesmo jeito. Dá um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que desenhar um pouco mais imagens, vai ter que repetir alguns gestos, por exemplo, teve vezes que eu repetia o trem inúmeras vezes, porque fazia parte do caminho, para não colocar um recordatório ou um balão falando que o tempo já passou, eu preferi desenhar isso, estender isso, entendeu? Sem preguiça. Porque quando o desenhista de história em quadrinho se propõe fazer quadrinho, uma palavra que ele não pode ter é preguiça. Essa palavra tem que ser excluída, entendeu? Ele pode até adiar um pouquinho, mas preguiça não pode sentir preguiça. Então, essa situação do quadrinho, de fazer tudo só visualmente, foi até para abrir margem, como você disse, para interpretações futuras, a pessoa reler e a cada momento da vida ela pegar aquilo e absorver de uma maneira diferente. Eu acho que isso deu uma amplitude para o repertório interpretativo da imagem. Sim, sim. E o Roberto, e aí fazendo um paralelo com
Jardim das Ideias, que assim, eu vou te dar os parabéns aqui, porque o casamento dessas duas HQs faz todo sentido, né? Pelo menos assim, eu vou dar a minha interpretação aqui, e aí depois vocês dois aí me falam se eu estou mirando cabeça. Deixa o motoqueiro fantasma passar aí. Então, porque assim, o Jardim das Ideias, a gente conversou que a história ela se passa em determinados momentos da vida do personagem, né? E que quando o leitor for ler, dependendo da idade que ele tem, ele vai como é que eu posso dizer? Ele vai se ver ali, ou se familiarizar com determinada parte da história, né? O que, de uma forma ou de outra, vai acabar fazendo com que, quando ele lê novamente, ele vai revisitar aquilo que ele tinha enxergado anteriormente. E com a Waiso, isso aí acontece também, e acredito eu que de uma forma assim muito mais intensa, porque aí a gente está falando de toda a HQ ter esse poder de imersão e de revisitação, né? Sim, eu acredito que o Aiso, ele tem até como você disse, uma carga mais forte nessa questão, pela simbologia, né, que o Tainan usa ali. Então, quanto mais a pessoa pegar referências que o Tainan colocou, eu mesmo, por exemplo, eu vejo a própria questão da locomotiva, além de uma homenagem que ele fez para a cidade. Não é locomotiva, pô, é trem, caramba. É trem. De Minas, pô. É verdade, locomotiva é de outros lugares. Em Minas é trem. Não tem locomotiva. Em Minas tem trem, caramba. E trem é pra tudo também, né? Se for outras coisas, é trem também. Tem trem no bar, tem trem na quadra poliesportiva, tem trem pra todo lado lá. É um pecado do paulista aqui, viu? Mas o outro paulista corrigiu, né, até. Então, a simbologia do trem, eu vejo como o personagem principal uma viagem interior dele, sabe? Então, outras pessoas podem ver diferente, né? Então, assim, foi essa simbologia que eu vi com o Tainan, e que algumas que eu acho que, assim, são mais carregadas até pela essa área psicológica que ele estudou, que vai ter a coruja, né, Tainan, que você introduziu ali, o Minotauro. A gente vai fazer algumas notas de rodapé, sabe? Para a pessoa já ter um background, né, básico do que é aquilo. E também no final da edição a gente vai ter um glossário para explicar mais sobre essa questão. Então, assim, aí a gente discorre mais sobre a questão da coruja na psicologia, por que o Tainan usou ali. Então vai dar um background maior, essa questão do Minotauro e outras. Mas a gente não vai fazer isso com tudo, né? Até porque a intenção da obra é exatamente essa. É uma percepção diferente em várias leituras que a pessoa tiver. Mas algumas a gente vai dar esse tom aí, porque eu acho importante, que foi uma simbologia, que o Tainan foi longe aí, né, cara? Usar aí um dos psicólogos mais famosos aí, né, de todos os tempos, como referência. Então a gente tem que dar um background aí para quem tá lendo também. Cara, eu tô ansiosíssimo para ler isso aí. E você, o que você acha que a união, né, a ideia do Roberto de colocar essas duas HQs juntas no mesmo projeto ali no Catarse, você acha que funcionou bem, ou você acha que não tem nada a ver uma HQ com a outra? Qual que é a sua visão aí, cara? Porque eu achei que ficou perfeita a união dessas duas HQs aí. Funcionou sim. Eu acho que deu muito certo. Parece que, os anjos disseram amém, aí concordaram as duas ideias. Por quê? Porque eu vou te mostrar uma outra referência, Cássio. Foi esse livro aqui, ó, que eu li. O Herói de Mil Faces. De Mil Faces. Nossa Senhora. Joseph Campbell. Por quê? Por que coincidiu? As duas histórias falam de herói, mas de maneira diferente. O Joseph Campbell, nesse livro,
ele elenca as diversas características do herói e o que constitui o herói para a humanidade. Qual a necessidade de se ter um herói? Entendeu? Porque quando eu estava estudando em Belo Horizonte, lá o pessoal é da vibe mais quadrinho de super-herói. Eu também gosto de super-herói. Sim. Mas assim como eu queria entender as imagens, como ela funciona na cabeça da pessoa, eu também quis entender sobre o herói. Por que eu gosto de herói? Porque o a herói imagem do herói me atrai, né? Isso. Por que isso acontece? Então, eu falei, o mineiro que eu estou criando, do Aiso, ele é um herói, mas não é um herói de capa. Ele é um herói por vencer as dificuldades internas dele. Ele é um herói por vencer a si mesmo, por conseguir domar aquelas más tendências, entendeu? Então, até que tem uma parte, sem dar spoiler da história, mas tem uma parte que ele luta contra si mesmo na história. Isso, para mim, é uma característica de um herói. Ele consegue vencer a si mesmo. Então, coincidiu Jardim das Ideias falando do herói de uma maneira e o Aiso também falando de heroísmo sobre a sua maneira. Cada um com a sua ótica diferente, mas ambos tratando o tema do herói. Porque o herói inspira. Necessitamos de herói. Não necessariamente do herói de capa, que só usa super-herói de capa, mas o herói de todo dia que a gente conhece, que é o pai, a mãe, que pode ser que venceu, ajudou a criar o filho, inspira o filho, entendeu? Eu acho que essa interpretação do herói um pouco mais vasta, para mim, me interessa muito, e é o que acontece em Waisu e no Jardim das Ideias. Perfeito. É exatamente isso. Cara, eu achei que foi, assim, uma união fantástica, assim. Agora, o Roberto, eu não lembro se no vídeo que a gente fez do lançamento desse mega projeto aí, eu não me lembro se você comentou lá, eu acho que não, como que você chegou no Tainan também. E aí eu não sei se você quer contar, se você quer que ele conte, como é que foi essa união aí, porque eu já estou quase inclinado aqui a fazer aquela pergunta clássica, já que todo mundo que o Roberto traz aqui, Tainan, eu pergunto, cara, como é que você foi entrar na loucura desse homem aqui e fazer parte desse projeto aí da Editora Universo Fantástico e tal? Hoje eu acho que eu vou inverter um pouco aqui, eu vou perguntar para o Roberto. Roberto, como é que você convenceu esse cara aqui, ó, aqui embaixo, que é um cara assim, né, que a gente viu aí que estudioso, estuda pra caramba, é um estudioso da HQ e da psique humana? Como é que você convenceu esse cara aqui a fazer parte dessa loucura que é o Universo Fantástico aí, que traz gibis tão bacanas por preços tão camaradas aí pra gente, cara? Eu acho legal a gente até falar aqui sobre a perspectiva de cada um, né, de forma rápida, né? Como é que foi? A nossa, ô Cássio, a gente estava procurando um outro projeto que tivesse uma característica parecida com o Jardim das Ideias, porque já era um padrão da gente, a partir dos Amor, a gente lançar 2 quadrinhos, né? Sempre teve os Amorzinho, o Efeito Placebo e o Lagarto Negro, o formatinho também. No Bag Tagna a gente teve o Bag Tagna e o Pigs, né? E aí a gente queria lançar mais um quadrinho junto, só que a gente estava com uma dificuldade de achar algum material que fosse próximo à ideia do Jardim das Ideias. Porque não adianta lançar um quadrinho de terror junto com outro que é reflexivo, né? E a gente estava aí na busca e estava difícil. A gente estava quase jogando a toalha, já estava com a toalha na mão já, né? Porque faltava poucos dias para a gente poder iniciar a campanha e não tinha aparecido nada. E aí o Vinícius estava dando uma olhada no e-mail, estava com o notebook lá em casa. É o salvador da pátria aí, né? O Vinícius é o cara que ele chama, né, cara, projeto, né? É o faro fino, né? Exatamente. E ele mexendo lá no e-mail, ele falou assim, cara, ó, enviaram mais um projeto aqui pra gente, né? Pra gente dar uma olhadinha. Aí eu peguei e falei, beleza, olha aí, né, cara? Aí ele pegou e abriu, e ele começou a dar risada, assim, né, cara? Eu falei, pô, e aí, não gostou? O que aconteceu, né? Ele dá risada e falou, não, cara, você tem que olhar isso aqui, meu. É muito bom isso aqui. E o Vinícius, ele é cheio de ironia, né, cara? Aí eu falei, pô, o Vinícius tá tirando um sarro, né, cara? Aí eu falei, Vinícius, vai, cara, fala sério, vai. Eu tava fazendo outras coisas.
Eu tava falando outras coisas, eu falei assim, é sério, vai, passou pelo seu crivo aí, é pra mim dar uma olhada? Ele, não, cara, é sério, olha isso aqui, cara. Aí ele pegou e virou a tela do notebook e mostrou uma das páginas do Tainan. Aí na hora que eu olhei, eu peguei e puxei o notebook assim, eu falei, não, pera aí, deixa eu ver. Aí eu comecei a passar as páginas, eu falei, caramba, cara, isso aqui é bom pra caramba. Eu falei, mas e aí, qual que é a história? Aí ele falou, pera aí que eu não olhei tudo. Aí ele começou a olhar e a gente começou a notar que era muito parecido, né, cara, com a proposta do... Aí a gente falou, pô, cara, é coisa de Deus mesmo, né, cara? Falou, olha, chegou na hora certa aqui, senão ia ficar sozinho no Jardim das Ideias. Aí eu peguei e falei pra ele, falei, ó, fala com ele, fala se o projeto tá pronto, como é que tá, se é só alguma coisa. Eu falei, se não tiver pronto, não vai ter jeito, né? A gente pode até lançar, mas não vai ser agora. Aí ele começou a conversar com o Tainan e o Tainan falou que já estava praticamente concluído, ele queria que a gente fizesse uma revisão no material para olhar. E aí a gente já aprovou logo de cara. O Tainan também respondeu super rápido, né? Foi, ele falou, opa, embarcamos aqui com prazo curto, deu para dar o prosseguimento, né? Mas essa foi nossa visão daqui, né? Legal, de repente, ver a visão do Tainan também, como é que foi lá do outro lado, né? Conta aí para nós, Tainan. Então, eu já tinha o desejo de publicar alguma coisa, fazer um trabalho, publicar ele, porque isso enriquece muito para quem está publicando. Eu não falo só de currículo, vou falar que tem uma obra publicada, mas aquilo da satisfação interna. Satisfação você pessoal, ter alguma coisa que... Isso. Você ter alguma coisa que foi publicada é diferente, é diferente. Aí, só que na Casa dos Quadrinhos, a gente estudava lá, e eles diziam muito pra gente, quando você vai apresentar um projeto numa editora, o ideal é que esteja, tipo, 90% concluído, 95% concluído, entendeu? E na hora que eu já estava em fase de terminar essa história do ISO, eu comecei a garimpar quais são as editoras no Brasil, porque surgiram muitas editoras em torno Sim. da área dos quadrinhos, né? E eu fui pesquisando, algumas eu tentei conversar, outras conversaram comigo, algumas responderam, outras não, e uma das que responderam foi a editora Universo Fantástico, que respondeu. E eu fui lá e troquei uma ideia, eu não sei com quem que era que estava lá no Instagram, que estava administrando, mas provavelmente era o Vinícius. Era o Vinícius. Eu vi que tinha o Zamor, porque eu estava com o pé atrás, eu falei assim, essa editora é nova, o que é essa editora? Mas depois eu fui lá e vi que tinha o Zamor publicado, falei, Zamor, é Mozart Couto, é o cara que eu acompanhava na revista quando a internet não era essa internet de hoje. O cara acompanhava na revista, eu aprendi a desenhar algumas coisas do cara, Mozart Couto, um verso fantástico, será que eles vão aceitar? Aí eu arrisquei, mandei um e-mail explicando qual era a ideia, aí aconteceu, cara. Surgiu aí o projeto e tá aí, cara. Vamos lá, tá, tudo dê certo pra gente. Putz, que bacana. O conterrâneo do Mozart aí. Cara. Não, e é bacana como assim, quando é para ser, né, as coisas acontecem, cara. Não tem jeito, né? É o Roberto do lado dele ali, aqui, o editor dedicado, faz tudo direitinho, né? Se preocupa com o leitor, tal, não sei o quê, fazendo o correto. E aí vem o Tainan, o cara estudioso, também fazendo tudo corretinho, falou, não, só quando eu tiver com a obra com 90% concluída, é que eu vou procurar e tal. E aí, os dois fazendo a coisa correta, cara, não tem jeito. É aquilo que você falou, Tainan, os anjos dizem amém, e Papai do Céu põe no caminho certo, cara. Não tem como dar errado. Que bacana mesmo, viu? Sensacional. Cássio, e também para o pessoal aí vislumbrar como que vai ficar um pouco da edição também, a edição ela vai ser exatamente no mesmo formato e na mesma quantidade de páginas do Zamor. Então olha como que vai ficar bonito, hein? Porra, cara, sensacional, porque o formato do Zamor é fantástico e valoriza muito a arte, né, do artista, aquele formato. Sensacional. E na estante também, galera, na hora de guardar, fica bonito ali, 2 edições mesma altura, tal, não sei o quê. Bacana isso aí, hein? Bacana. Agora, ô Tainan, eu tô mostrando aqui na tela aqui a capa da edição. Pelo menos a capa da edição, você pode contar pra gente qual que foi aí a sua concepção, o que você quis transmitir aí nessa capa,
Conta um pouco aí dessa capa, como é que surgiu, que é muito bacana, cara. Que capa bacana. Então, essa capa, eu pensei em alguns elementos. Antes de elaborar as opções de capas, eu coloco elementos da história, tipo lista, faço uma lista escrita mesmo, do que deveria ter uma capa para ela ficar interessante e o que eu posso fazer para trabalhar com esses elementos e tornar isso de uma maneira um pouco mais atrativa para quem vê. Então, comecei a elencar e falei, eu acho que se eu pensei comigo mesmo, se eu colocasse o trem ou algum elemento do trem, fica melhor, porque eu acho que ele dialoga um pouco melhor com a minha cidade de Minas Gerais, que tem o trem. E eu falei, vai ser essa a ideia. Só que eu queria, se você observar, ela está um pouquinho distorcida. Eu coloquei uma perspectiva um pouquinho distorcida no trem. Porque quando aparece o trem, é o momento da viagem dele, conforme o Roberto também interpretou. É o momento que as coisas começam a mudar. Então, ele no trem é o momento em que a mudança começa a acontecer e a viagem interior fica diferente. Por isso, o espaço ao redor, ele distorce. Ele deixa de ser um pouco mais parte da realidade e começa a viajar dentro dele mesmo para vencer as dificuldades dele. Ô, Tainan, lembra a visão de um olho de peixe, né? O Vinícius sempre fala isso. Perspectiva, só te interrompendo, antes que eu me esqueça, quando eu estava na Casa dos Quadrinhos, eu cito muito a Casa dos Quadrinhos. Quando eu estava na Casa dos Quadrinhos, os professores lá falavam muito de um desenhista chamado Luiz La Rosa. Ele é um desenhista que usa muito a perspectiva olho de peixe. E eles falavam da dificuldade disso, você tem que trabalhar com 5 pontos de fuga. Aí eu falei, é agora que eu trabalho também essa dificuldade do perspectiva olho de peixe. E é isso aí, cara. Para mim, enriqueceu o negócio, né? Deixou um negócio mais interessante. Cara, e ficou muito bacana, cara, essa perspectiva dessa capa. Olha, fantástica mesmo. E você comentou aí, né, que eu falo muito de lá, tal, não sei o quê. Cara, na verdade, isso aí é bacana. Eu fico muito contente, assim, de ver, assim, um artista talentosíssimo, né, citar. E assim, e a gente percebe quando você cita, você abre o sorriso e tal, não sei o quê, porque foi importante para você aquela vivência, né? Então, e você citar ali da onde você surgiu, os seus professores que te levaram, né? Que cada professor foi botando um tijolinho ali, construindo ali o grande artista Tainan. Cara, isso é muito bonito. Não precisa se preocupar não em citar toda hora, porque, cara, isso aí tem muito valor. Viu? E garanto, vocês aí, professores do Tainan, que estão assistindo aqui esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês estão assistindo, olha, que aluno exemplar, olha só o que vocês ajudaram a produzir aqui. Obrigado a todos vocês aí que foram professores do Tainan, viu? Com certeza, né, cara? Eu acho que deve ser um orgulho, né? Não só para os professores, mas aí para todos os familiares do Tainan também. Sim. Para a cidade inteira, né? Porque eu não me lembro de outro desenhista que saiu aí da sua cidade, não, hein? Pois é, rapaz, da área de história em quadrinho, porque aqui tem alguns artistas, mas especificamente de história em quadrinho, eu sou meio solitário aqui. Eu estou caminhando aqui, publico as coisas no Instagram, vejo se alguém mexe comigo alguma coisa, e são mais da área de pintura, pintores de tela, sim. Vem mais para curtir, comentar alguma coisa. Porque Minas Gerais é uma terra assim de muitos artistas, né? Principalmente arte barroca, enfim, né? Assim, tem grandes artistas aí, mas da área de quadrinhos, na sua cidade, olha, eu particularmente eu não me lembro. É verdade. Estamos aí, né? Vamos construir isso aí. Botando o São João del Rei no mapa dos quadrinhos. Boa. Ô, Cássio, e aproveitando que você tá falando da capa aí também, já, o Tainan, ele é tão dedicado aí que quando ele foi entregar o material pra gente, ele já tinha deixado 2 opções de capa. Então, ele já tinha feito 2 capas, né? O que ele falou aí da capa principal, então, da outra capa,
a gente vai aproveitar, ela vai ser a 4ª capa, né, da edição, onde a gente coloca ali um resumo dela, né? Então é legal também ele falar sobre essa outra capa, que também é muito bacana, também vai ser aproveitada, e as referências que ele usou para as cores, porque a gente veio o Alain Emanuel para fazer as cores, né, da capa, e eu deixei o Tainan à vontade aí para ele ter umas referências de como ele queria a colorização da capa, né? Porque é muito importante a gente deixar o autor escolher. Porque Exatamente, como ele... a identidade do autor, né? Exato, ele fez a concepção do que ele queria na capa. Imagina, às vezes as minhas cores que eu escolheria seria totalmente diferente do que ele propôs, né? Eu pensou, você mete... Você que é palmeirense, mete um trem verde lá, meu? Tá louco. Oh, palmeirense não, aí não, hein? Então, aqui é Corinthians. Aí é nóis. Aí é nóis. O Tainan, então tô mostrando aqui essa 4ª capa aí. Conta aí um pouco pra gente, então, a concepção dessa outra 4ª capa. E aí você entra também na questão das cores aí. Então, essa capa, quando eu fiz ela, como eu te disse, como eu disse anteriormente, eu elenco os elementos que eu quero que estejam. E o primeiro capítulo da história acontece uma mudança que envolve o vento. E eu coloquei o vento, chapéu, que é o chapéu do mineiro, que é uma maneira dele estar na capa, mas ao mesmo tempo não estar, porque é só o chapéu dele que voa. Aí eu pensei, vou fazer uma opção de capa desse jeito, porque essa capa é como se fosse o início de tudo, o início da ideia. Então, colocando o chapéu e o vento, era para onde as coisas iriam fluir. A partir daquele momento, era a mudança na vida do personagem. Era onde tudo acontecia. Bacana, excelente, excelente. E essa experiência sua aí né, que o Roberto abrir aí a possibilidade de você passar suas referências de coloração para a capa, cara. Como é que você viu isso aí, cara? Sim, quando eu estava desenhando, e os desenhistas que são a minha referência são de trabalhos importantes dos anos 80, que foi o Alan Davis, um dos artistas, né? Que é o Alan Davis que fez aquele Excalibur. Eu gosto muito do Excalibur que ele fez. E lá as coisas eram chapadas. E eu gosto muito desse traço, de uma linha bonita, uma linha bem feita. E eu penso comigo que uma cor um pouco mais básica, porém bem combinada com o traço, ela dá um pouco mais de fluidez para o desenho, que é o que eu preciso, porque há um quadrinho mudo, eu quero que esteja fluido até nas cores. Então, quando eu enviei para o Roberto alguns exemplos e referências de cores, eu pensei na cor mais chapada justamente por causa disso. Eu queria uma coisa mais fluida, desde a capa até pelo restante da história. Por isso que eu enviei para ele, na hora que eu enviei, com umas coisas mais chapadas, assim, mas que, apesar de ser chapadas, elas não é que elas seriam muito simples ou básicas. Uma combinação, como o colorista fez muito bem, ficou bem legal, ficou bem bacana, que aquela combinação ajuda a enriquecer o traço. Aí é a união de não fica aquela convergência, não, é conflito. Não fica aquele conflito na capa, entendeu? E era isso aí que eu enviei para o Roberto, a ideia era essa. Muito, muito bacana. Galera, lembrando aí mais uma vez, eu fiquei passando aqui o endereço aqui no meio, estou passando aqui de novo o endereço lá, catarse.me/Jardim das Ideias. E se você pegou o vídeo a partir de agora, aqui nessa transmissão ao vivo, a gente não tá louco não, né? Que o projeto chama Jardim das Ideias e a gente está falando do AISO. É que é um projeto com 2 HQs. No programa anterior, a gente falou do lançamento da HQ Jardim das Ideias, e nesse aqui a gente está falando da segunda HQ, que faz parte desse mesmo pacote lá, que é o AISO do grande Tainan aqui. Certo, galera? Então, não esquece, o enderecinho aqui, terminando o vídeo, já corre para lá para fazer esse apoio aí, porque vocês estão vendo que é um projeto diferente. É uma HQ diferente e tal. E assim, para gente que gosta de quadrinho nacional, que quer ver variedade de quadrinho nacional sendo publicado, é importante fazer o apoio, né? Então,
De repente a gente fica assim, tal, vou comprar depois, aquela história que a gente conversa sempre. Hoje eu até vou me abster, não vou nem falar sobre isso, vou deixar mais o Roberto e o Tainan falar, mas assim, galera, quem curte quadrinho, quem faz parte aqui desse nosso mundo aqui, ajuda a gente, porque é um quadrinho bem específico, mas a gente quer atingir pessoas diferentes mesmo. E a gente só vai conseguir se a gente atingir a meta lá, para a gente ter bastante edições publicadas, né? Bastante exemplares publicados, para a gente poder atingir todo mundo, certo, Roberto? É isso mesmo, Cássio. Como a gente sempre comenta aí sobre essa questão, o apoio é muito importante agora, porque ela viabiliza uma tiragem maior. Porque quanto mais a gente chegar próximo da meta, passar da meta, né? Como for aí, a gente consegue uma tiragem maior que dá mais opções para as pessoas que chegarem depois do Catarse, né? Então, assim, para quem está assistindo o vídeo agora, já viu a concepção da história, gostou, apoie agora, né? Apoie agora, porque aí você vai ajudar a pessoa lá do futuro que não viu esse vídeo aqui, que vai ver ainda, e aí a campanha já foi. Então é muito importante que apoie agora. Esse é o momento importante para ajudar a editora a ter uma tiragem maior aí, e até para ajudar os autores também, porque a gente consegue ter uma tiragem maior que dure mais tempo. A gente não precisa fazer uma reimpressão do material, né? Então, logo. É isso aí. E a gente atinge mais gente, né, Tainan? Para ver esse tipo, para ter o prazer e a experiência, né, desse tipo de HQ, né? A gente consegue atingir mais pessoas, né, Tainan? Sim, sim. E a intenção de atingir mais pessoas é justamente para mostrar que dá para trabalhar com a cultura daqui do Brasil. Nós também temos também uma cultura muito rica que pode ser trabalhada, pode ser inventada e criada sobre ela, heróis, pode trabalhar com diferentes mundos, tanto faz, mas a cultura brasileira, ela dá margem para isso. Um país muito grande, onde você tem, numa ponta, índios ou nordestinos, depois lá na outra ponta você já vai ter o pessoal dos Pampas das ali, Bombátia, entendeu? Isso. Aí vem para Minas, é uma outra cultura, então o projeto do AISO é uma divulgação da cultura, é para ajudar na divulgação da cultura. Quando eu uso carranca, quando eu uso trem, quando eu uso sino, são elementos que existem na cultura brasileira. Sino é igreja, carranca, tá lá, São Paulo, Minas, Nordeste, tem carranca, entendeu? Então, o AISO é para ajudar a divulgar isso. Então, se a gente consegue vender um pouco mais, ou divulgar um pouco mais para o público isso, é para mostrar que é possível fazer coisas interessantes com a cultura que a gente tem. Joia, joia. É isso aí mesmo, galera. O Roberto, vamos comentar agora com o pessoal aí, porque a gente está aqui mais ou menos no meio da campanha, é isso, né? Então, a gente tem aí mais um período aí de campanha. Então, galera, quero pedir também o apoio de vocês no seguinte sentido. Vai lá, faz o apoio e tal, e ajuda a gente também na divulgação, tá? Olha, vocês não sabem como ajuda na divulgação. Então, você conhece aquela pessoa que não é adepta a quadrinhos, mas curte, por exemplo, os livros aqui que o Tainan mostrou e tal, chega e cutuca essa pessoa, fala, putz, você sabia que tem uma HQ que como é que eu posso dizer? Que foi inspirada nesse livro aí, foi inspirada nesse psicólogo aí e tal, porque assim, dessa forma a gente traz pessoas que não conhecem HQ e que imaginam, HQ é só gibi de terror, infantil e super-herói. Não é, né? Ajuda a gente a mostrar que o quadrinho, principalmente o quadrinho brasileiro, é muito mais do que que é bacana, super-herói, infantil, terror, mas o quadrinho nacional é muito mais do que isso. Então ajuda a gente também na divulgação, tá bom? Se vocês puderem aí divulgar, mostra foto, entra no Catarse, mostra para a pessoa e tal, para a gente atingir pessoas diferentes, públicos diferentes, para a gente ter cada vez aí mais história em quadrinhos sendo publicada aqui no Brasil. Certo, rapaziada?
Ô, Roberto, então eu estava comentando que a gente está mais ou menos no meio da campanha aí. Conta aí pra gente, daqui para frente, como é que vai ficar aí a campanha. Se você quiser entrar mais em algum detalhe aí com relação aos pacotes que fazem parte da campanha, conta um pouco para a gente, dá umas linhas gerais aí, como é que está a campanha nesse momento aí, agora que a gente está chegando na metade. A gente pensou até numa reformulação aí, em alguns pontos aí da campanha, né? Mas mantendo a essência. E aproveitar até aí que tem mais coisa ainda do Tainan, né? Agora eu vou ter que usar o termo locomotiva, porque o trem não vai pegar aí certo, viu? Mas o Tainan, ele é uma locomotiva para trabalhar, cara. Né? Que é o que o pessoal usa muito esse termo aí, né? Então, o Tainan, ele já fez aí, cara, pin-ups, como se fosse um crossover entre os dois projetos. Já fez duas já, né? Putz, do Jardim das Ideias. Cara, que bacana. Então, assim, você... A junção dos dois ali? Então, o legal é que ele já interpretou nessas pin-ups e ele também fez a capa do álbum de figurinhas que tem os dois, né, Tainan? Isso aí, cara. Isso aí foi um prazer ter feito, porque eu já trabalhei ali dentro do universo do ISO, aí eu tentei, ali eu agrego o universo do Jardim das Ideias e foi ótima a experiência para mim. A primeira capa eu fiquei meio assim, e agora como é que eu faço? Mas depois as outras já vieram fluindo e eu tenho o maior prazer de trabalhar com isso, porque é o nosso projeto e eu tenho muito orgulho de estar fazendo isso e vou fazer mais arte sobre o nosso projeto. Eu já conversei com o Júnior, que é o outro editor, falei que eu estou disponível para estar executando, trabalhando outras ideias, porque é o nosso sangue que está ali, a nossa cara, e é tudo que eu puder fazer para melhorar, vamos fazer, que então é isso. É isso aí, isso. Boa. Isso, e mais uma vez a capa do álbum também foi colorizada, aí, lembrando, pelo Alan Emanuel, também ficou muito bonito, né? As cores aí também, ele tem um estilo próprio, cara, que eu gosto muito do estilo que ele impõe, né? E aproveitando já dele aí, ó, ele foi longe, ele começou com as capas do ISO, foi para a capa do álbum de figurinhas, né? Então agora também aqui é a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais do que foi criado também do Jardim das Ideias aí, que você viu quem entrou aí também para a galera da equipe, né, Cássio? Entrou um tal aí de um mineiro, né? Que já ouviu falar um cara chamado Mozart Couto, já? Exatamente. Mais um mineiro aí, né? Que já era da equipe, né? Que já teve aí os Zamor, enfim, talvez venha outras coisas aí, não sei, né? Vamos apertar aqui o Roberto, mas conta aí dessa chegada do Mozart aí. Isso, então, o Mozart, ele foi convidado aí por mim e pelo Jason, né? Para ele estar trabalhando também no Jardim das Ideias, para estar fazendo uma releitura das eras históricas dos quadrinhos, né? Isso, Era de ouro. Comentado no outro vídeo, né? Isso. E aí no final a gente estava até pensando em cada autor fazer uma era diferente. No final ficou que o Mozart vai fazer todas, criando um estilo próprio, né? Então, né, ficou muito bom, muito bacana. Aí o Alan também está entrando para fazer a colorização dessas páginas, que essa história, todas as páginas vão ser coloridas, né? Dessa história aí, que vai entrar no Jardim das Ideias. Então, é mais uma questão aí que tá chegando. Fora também, né, que a capa o projeto Jardim das Ideias vai ter uma sobrecapa diferente, ó. Para quem já apoiou o projeto, né, ou para quem vai apoiar, não vai ter custo nenhum, não vai ter aumento no valor da edição. E aí, ó, a parte da quarta capa, o Léo fez uma imagem muito bonita do Paladino Amarelo, né? Também colorizado pelo Alan Emanuel. E a sobrecapa da frente, que vai ser a que vai estar ali estampada, né? Vai ser pelo Michel Gomes aí, que também é outro que já trabalhou com a gente. Tem uma arte muito bonita aí, que fez o efeito placebo, né? Também fez umas pin-ups lá nos Amor. Vai ficar bem legal aí também. É um up que a gente está dando aí pro projeto, né? Cara, então, sensacional.
Vai ficar muito legal. E, pô, eu acho que é um projeto incrível, porque esse projeto duplo, o AISO aí, o Jardim das Ideias, além de ter sido uma combinação, eles têm um orgulho por ter uma qualidade muito grande, né? Não só dos desenhos, mas como também do roteiro das histórias, né? O Tainan aí, que fez os dois ao mesmo tempo, né? É um crédito, né? Porque tem que pensar na história e no desenho ao mesmo tempo, imagina que dá um trabalho. Você pensa na história, né, Tainan? Mas também, na hora que você quer desenhar aquilo que você pensou, você fala assim, pô, agora tô ferrado, né? E o pior ainda, né? No caso da história muda, é o que ele falou, né? Ainda tem que desenhar mais do que seria ali o desenho de uma HQ normal, né? Sensacional, muito bacana. Agora, ô Roberto, você tá desde o começo do vídeo aí, falando de o colorista. Não sei o que, o colorista. Não sei o que, o colorista. Eu quero saber o seguinte: a gente vai ter oportunidade de conversar com esse time aí ou não, pô? Vamos combinar de trazer essa rapaziada aqui para conversar antes do final da campanha ainda? O que você acha? Opa, eu acho legal aí pro último a gente fazer aqui como uma novidade, né? Como não fez ainda, fazer uma baguncinha aqui, trazer toda a equipe aqui do Jardim das Ideias e do AISO, né? Boa. Fazer a reunião aí do elenco, né? Cara, sensacional. Fazer uma festa de encerramento. O que você acha? Bacana, né? Porra, é isso aí. Aí tem a oportunidade do Alan falar também sobre o trabalho dele aí também com a gente, né? Sim, bacana, sensacional. Então, galera, já está combinado aqui. Acompanha a gente ali na aba comunidade. Me acompanha lá no Instagram. O Instagram da editora também, né? Acompanha lá que vocês vão ficar sabendo aí a data dessa grande festa de encerramento, vamos chamar assim. É lógico que o vídeo vai subir um pouquinho antes do último dia da campanha, porque a gente precisa também incentivar a galera a correr, fazer o apoio, mas em vídeo vai ser a festa de encerramento aí da campanha do Jardim das Ideias. Combinado, galera? Ô Tainan, você quer deixar aí as suas redes sociais aí para a galera que quiser te acompanhar, ver outros trabalhos e tais? Passa aí o seu Insta aí, como é que a galera te encontra também? Tudo que eu tenho feito de novo, eu tenho colocado no meu Instagram, no meu perfil, que é Tainan_Cordeiro, e lá eu tô sempre publicando, tô sempre atualizando, e é isso aí, cara, lá é o espaço onde eu divulgo as artes que eu tô fazendo. Boa, mas não adianta correr lá, galera, achando que vai ter spoiler, que não tem não, viu? O negócio Tem não. Exatamente. Vocês acham, pô? Né, o Roberto, esse negócio de spoiler aí estraga a surpresa, né? Exato. Ô, Cássio, e esse fundo aí do Tainan aí, hein? Então, cara, eu tava... quem que é esse aí? É o Django? Aquele antigo? O Sartana? Quem que é esse personagem aí? Então, antes de eu falei que eu estudei quadrinhos em 2018 na Casa dos Quadrinhos, mas antes disso eu me dedicava mais tempo à pintura, e eu tenho uma série de pinturas guardadas aqui em casa, e eu gosto de desembrulhar algumas quando eu vou fazer alguma live. E esse aqui é o Clint Eastwood. Eu não vou me lembrar do filme. Então, mas eu queria lembrar o filme mesmo. Opa, é o Sartana. Não, eu falo pra você, isso daí é a trilogia dos dólares. É o Estranho Sem Nome lá, que começa por um punhado de dólares, com dólares a mais e 3 homens em conflito. Boa. O 3 Homens em Conflito é sensacional, cara. Muito bacana aquele filme. Pois é, e a cultura do western americano, ela é muito parecida com alguma coisa do sertanejo daqui do brasileiro, né? Que é de andar com cavalo, chapéu, e muita coisa eu tive aqui na minha infância de cavalgadas. Sou de São João del Rei, perto da minha cidade tem Tiradentes, e Tiradentes tem aquela cavalgada 21 de abril. Aí, desde criar, o pessoal daqui também é muito de lidar com cavalo, essas coisas todas, e tem muita gente que é parecido com o estereótipo do western, do faroeste, entendeu? Cowboy americano. A gente aqui gosta muito dessa coisa também, e a pintura foi também
uma coisa de referências da infância e da minha cultura, da minha região. Não é exatamente o que nós vivemos aqui, mas é uma coisa que eu gosto bastante, a minha mãe também gosta muito do faroeste. E tá aí, a pintura tá aí. Cara, que pintura bonita, hein? Nossa Senhora, galera. Olha, parabéns, parabéns. Obrigadão. Você é um grande artista mesmo, viu? Tem Obrigado, muito cara. futuro pela frente aí, cara. Fiquei contentíssimo de te conhecer. Obrigado, cara, igualmente. Tem que marcar o print aí no Instagram dele aí, que ele vai gostar de ver, viu? Exatamente, cara. Olha, sensacional, sensacional aí. Muito, muito talento mesmo. Bom, galera, a gente já está aqui, ó, quase passando aí 1 hora de programa. Vocês já viram aí que esse projeto que a gente chama de Jardim das Ideias, que é uma das HQs que estão lá no Catarse, é um projeto muito, muito bacana mesmo. Ô Roberto, você quer passar rapidinho só entre e comentar com a galera os diferentes tipos de apoio que a gente tem lá e tal, não sei o quê, rapidinho, só para a galera entender, porque é lógico que, galera, saindo daqui, corre lá, catarse.me/Jardim das Ideias, e aí você vai ver com seus próprios olhos o que tem lá, algumas artes lá, vocês vão se apaixonar, mas dá uma geral aí do que a gente tem lá de opção, o Roberto. Claro, o legal é frisar que, assim, você que gostou do Aiso, entra lá dentro do projeto, conhece também o Jardim das Ideias, né, os pacotes de recompensa que a gente tem, né, nós temos posters lá dos projetos, temos o álbum de figurinha, que é o primeiro álbum de figurinha também duplo, vai ter as imagens das 2 edições, né, do Jardim das Ideias e do Aiso junto, e então a pessoa tem a possibilidade de comprar um pacote completo também, que vai ter o bookplate, né, e que vai ter também o Aiso vindo junto. Agora sim, a gente deu a liberdade, se você gostou do Aiso e fala assim, pô, gostei do Aiso e quero pegar só o Aiso, você pode pegar o Aiso, também pode pegar o Jardim das Ideias. E tem o pacote duplo, que é um pacote que também tem bastante gente que está aderindo, que é você comprar os 2 pacotes juntos e pagar um frete só, tá? Então aí, para quem também é da cidade do Tainã, quiser retirar pessoalmente com ele, a editora vai mandar os exemplares para o Tainã e você não precisa pagar o frete, também tem essa opção, tá? Então a gente deixou bem dinâmico ali, com vários pacotes para você poder escolher. É o que a gente fala, é o famoso para todos os bolsos, né? Então, se você puder apoiar os 2 projetos ou o pacote completo, melhor ainda. Mas se não puder, gente, vai lá, apoia o projeto que você gostou, apoia os 2, tá? Pode também aqui, para quem é aqui de São Paulo, não pagar o frete, quiser retirar aqui na banca com a gente, que estamos na Zona Norte de São Paulo, em Santana também. A gente tem várias opções aqui para todo mundo apoiar. Então não tem desculpa para falar assim, ó, não deu para apoiar. Projeto aí super barato, tá? Tanto o Jardim das Ideias como o Aiso tá saindo R$25. Você imagina, a qualidade do Aiso é a mesma dos Amor, a gente tá colocando um preço ainda menor do que os Amor foi. Exatamente, exatamente. Esse cara aqui é doido, viu? Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui, em cima disso que o Roberto falou. Eu queria colocar aqui a visão aqui do colecionador. Galera, esses álbuns de figurinha que o Roberto está colocando nos pacotes e tal, é um item que, assim, de colecionador, que daqui a alguns anos vocês vão ver assim como vai ser difícil, como vai ser procurado. Eu colocaria ali, você me fala se eu estou exagerando, Roberto, mais ou menos como aqueles álbuns de figurinhas de super-heróis que vinham nas revistinhas da Editora Abril. Hoje em dia, quem tem um álbum de figurinha daquele lá, cara, não se desfaz daquilo, mas nem a pau, e quando se desfaz, é por um preço aí justíssimo, né? Porque são peças assim exatamente de colecionador. Então, pensa com carinho na possibilidade de pegar os pacotes
que contemplam o álbum de figurinha. Eu, particularmente, todos os projetos que eu apoio lá, o Roberto está aí, se eu estiver mentindo, ele já pode falar. Assim, eu faço questão de pegar com o álbum de figurinha, porque eu penso, né, com a cabeça do colecionador. Então, se você tiver a oportunidade, é lógico, eu não estou falando aqui para ninguém fazer loucura, nada disso. Mas, assim, se você tiver a possibilidade, tiver a oportunidade de pegar esses álbuns de figurinha, peguem, porque isso aí é peça de colecionador e mais para frente, daqui a alguns anos, olha, vai ser difícil. E imagina só, você tem um álbum de figurinha do Tainan daqui 15 anos, quando esse cara aqui, ó, tiver estourando aí no mundo inteiro. Então, pensa com carinho nisso que eu estou falando aqui. Você não concorda, o Tainan? A chance é agora, né? A hora de dar uma força para a gente é essa aí. E também de aproveitar a oportunidade, né? Porque as justificativas para você patrocinar o projeto são muito grandes. Entendeu? Nós estamos aqui dedicando com força total para sempre entregar o melhor para o leitor. E essa dedicação é uma forma de respeito que nós temos pelo seu tempo, pelo seu dinheiro, pelo sua atenção investida no projeto. Nós respeitamos esse tipo de coisa e por isso a gente quer que todo mundo saia satisfeito quando investe no projeto da editora Universo Fantástico. É isso mesmo. E o Roberto, você que tem sebo aí, fala aí, aqueles albinhos que vinha lá na editora Abril, eu fiz uma comparação muito esdrúxula, não? De forma nenhuma. Tanto, Cássio, que essa ideia dos álbuns de figurinhas veio com a minha experiência aqui no sebo, né? Então, com essa experiência do sebo, é dificílimo de chegar já, né? Esses álbuns de figurinhas. E eu percebi que tinha uma procura muito grande por esses formatinhos que tinha as figurinhas Marvel, DC daquela época, né? Então eu achei que ia ser uma recompensa muito legal. E a partir dos Amor, todos os projetos tiveram, tá? E você tocou numa coisa interessante, ô Cássio, que a gente não vai reimprimir os álbuns de figurinha. Então, possivelmente os quadrinhos a gente vai reimprimir, pode ter alguma mudança, alguma coisa ali, mas os quadrinhos todos, possivelmente a gente vai reimprimir se acabar. Agora o álbum de figurinha não. Então o álbum de figurinha a gente vai fazer uma impressão, quem comprou teve, tá? Eu já deixo avisado aqui, isso aqui é um compromisso. Então a gente pode fazer um novo álbum de figurinhas diferente, com outras figurinhas, sabe? Uma nova versão. Fazer um álbum de figurinha da editora, juntando todas as figurinhas, mas esse aí... Esse não vai ter mais, não vai ter mais. E eu acho que assim, o álbum ele é muito barato pelas características que a gente apresenta. A gente tem 36 figurinhas que são autoadesivas, né? A gente conta também uma história dentro, por isso que é um livro ilustrado, tá? A gente está contando mais uma história ali, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, além do quadrinho, né? Você vai ter o álbum completo, porque a gente aqui nesse sistema, você vai comprar já com todas as figurinhas, né? Com as 36. Então, você vai ter o álbum completo e o prazer de colar a figurinha no álbum. Olha só que bacana, cara. Isso, e a gente pede até para as pessoas, quando forem abrir o pacotinho, toma cuidado com o pacotinho, porque até o pacotinho a gente tem um trabalho de fazer, né? Com uma temática ali bacana para a pessoa. Então, até o pacotinho é colecionável. Só que diferente dos outros, você só vai ter um. Então, abre com cuidado quando você receber o seu pacotinho aí. Guarda ele, que também é feito com carinho. E, ó, você vai ter um álbum completo com 36 figurinhas por R$20, né? Eu acho um preço super baixo pro que se aplica aí. Então, uma peça única, né? Uma peça única. Só quem apoiar pelo Catarse é que vai ter. É peça de colecionador mesmo, né? É bem limitado, né? Então aproveita que vale a pena. É um dos pacotes de recompensas aí mais interessantes e que também é um preço agregado aí, né? O que você compra por R$20 hoje em dia? Nem 1 quilo de carne compra mais por R$20, né? Nem o Big Mac você não compra mais, velho. Aquele Big Mac que te faz mal pra cacete, nem aquilo você compra mais. Exatamente. Bom, joia, galera. Bom, programa aqui, ó, passou de 1 hora. A gente sempre tenta aqui, galera, fazer o programa aí com 50 minutos, 1 hora, mas não dá. É muito gostoso conversar sobre quadrinhos, né?
O Roberto, putz, eu posso dizer aqui que é um irmão que eu adquiri aqui no YouTube. Estava até conversando com o Tainan sobre isso antes da gente começar a gravar. Então, cara, assim, vocês desculpem aí que a gente passou de novo um pouquinho de 1 hora de programa, mas garanto que vocês curtiram bastante aí. Vou fazer aqui a minha despedida dos meus 2 amigos aqui. Vou começar, Roberto, pelo Tainan, que é o nosso convidado aqui. Tainan, cara, muito obrigado aí de novo você ter participado aí com a gente aqui. E espero que você volte aqui no canal com outros projetos, outras novidades aí pelo Universo Fantástico, para a gente conversar mais um pouco aí. Parabéns pelo seu excelente trabalho e você é um cara, assim, muito bacana, viu? Gostei muito de conversar com você. Obrigado, amigo. Obrigado, eu também, Cássio. Eu não sabia que depois que eu fizesse essa história em quadrinho do ISO, eu iria conhecer pessoas tão interessantes quanto vocês aí. E eu agradeço, sim, também a oportunidade e que o canal continue para que eu volte aqui também e fale de outros projetos, se Deus quiser. É isso aí, valeu, tamo junto. Roberto, cara, obrigado, viu, meu parceiro? Obrigado mesmo. Olha, muito bacana esses bate-papos aqui com você. Você que é o cara que mais participou aqui do Papo sobre HQ. Espero que participe muito mais ainda, viu? Valeu. Obrigado, Cássio. Eu vou me estender um pouquinho aqui no encerramento, né? Para falar, ó, é o nosso 5º projeto, sabe? Pô, eu lembro quando eu tava fazendo o primeiro ali, o Máximo, no ano passado, depois os Amor. Cara, assim, é uma satisfação, porque eu criei editora exatamente por causa de um sonho, né? Por causa que eu gosto muito de quadrinhos, né? E eu acho que os quadrinhos nacionais, principalmente, precisavam de uma oportunidade maior. Então, por isso que a gente focou aqui. Eu fico muito contente, por exemplo, de estar trazendo aí o Tainan, que tá fazendo seu primeiro trabalho aí impresso, né, cara? E que seja o primeiro de muitos, porque ele tem muito talento, sabe? Eu fico muito feliz, assim, de todos que estão trabalhando com a gente, que se tiverem oportunidade também, possam ser lançados com outras editoras, sabe? A gente fica muito feliz o mercado tá crescendo de uma forma geral, né? O Tainan também foi uma surpresa muito grande, que assim como um profissional, que ele é muito dedicado, né? Quem assistiu aqui tudo viu porque ele falou, ele também é um ser humano ótimo, cara, uma ótima pessoa, assim como o Cássio também aqui. Então é legal a gente conhecer assim, pessoas que a gente leva, além de uma amizade grande, né, um profissional. Aqui o Cássio também está sempre ajudando a gente a divulgar os projetos. Então é isso que motiva a gente a continuar, né? Porque a gente traz produtos de qualidade, a gente traz diversão, porque a partir do momento que a gente também recebeu um projeto, como a gente também é fã, né, todos aqui da editora, já começa pela gente a felicidade, né, e depois a gente consegue trazer isso para mais pessoas. Então, o que a gente pede aí é que todo mundo apoie o projeto, vai ficar muito satisfeito com o resultado, tá? Além da qualidade editorial, que para quem já recebeu aí nossos projetos aí, vai continuar recebendo na mesma qualidade, ou sempre melhor, que é a intenção de a gente melhorar cada dia. Vai ter um trabalho incrível do Tainan, com uma dedicação formidável, né? E é isso. E que a editora cresça, o canal também, o Tainan também como profissional, porque esse mercado de quadrinhos aqui no Brasil, a gente é um mercado que consome muito, né? Muito. Você vê a quantidade de editoras e de quadrinhos que tem. Então, nada mais justo do que também uma editora nacional crescer. Você, Cássio, também se dedica muito a falar sobre os quadrinhos nacionais, um canal de muita qualidade aqui, o Mídias e Mídias. E o Tainan também crescer como artista aí também a cada dia, viu? É isso aí, galera. Bom, que bacana esse programa aqui de hoje. Cada bate-papo aqui com o Roberto, com o pessoal da equipe lá da Universo Fantástico, porque eu considero, e o Roberto também, todos os artistas que passam por ali fazem parte da equipe Universo Fantástico. Agora, eu só queria conversar com você aí, que lá no começo do vídeo, eu tinha perguntado se você era novo no canal, que eu tinha identificado que tinha alguém novo aí. Se você ainda está no vídeo até esse momento aqui,
Poxa, olha, muito obrigado mesmo. Agradeço se você deixou o like até agora, não pretende tirar. Olha, muito obrigado. Sinal que você curtiu o nosso vídeo aqui, curtiu o projeto da Editora Universo Fantástico, gostou de ouvir as histórias aí e como que o Tainan desenvolveu esse projeto. Eu quero então aproveitar e te pedir só mais um voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists lá do nosso canal. Eu tenho 15 tipos de programas diferentes aqui no canal. Tenho certeza que um desses vai te agradar. Tá bom? Roberto, Tainan, caras, muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. A gente vem gostando muito. Aliás, a rapaziada aí já tá recebendo namoro. Acho que grande parte aí da galera já recebeu o namoro. Vou ter que voltar que eu falei namoro, pô. Aliás, valeu, galera. Se ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal e eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos. Assiste um desses vídeos, deixa um like lá também e até o nosso próximo vídeo.